Engrandecido seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem nesta manhã maravilhosa. A palavra de Deus é lida nesta hora. No livro de Lamentação de Jeremias, no capítulo 3, versículo 22, 23 e 24, está escrito assim. Vamos ler. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Então, profeta Jeremias fala estas palavras. As misericórdias de Deus que seguram o homem, segura nós. Não tem ninguém que possa se salvar pela lei, pelo seu ego, porque é bom, porque é melhor. A salvação vem do Senhor. E quem crê não será confundido. Por isso, você deve examinar as Escrituras. A Bíblia. Examina. Examina a palavra enquanto há tempo. Glória a Deus por isso. Então, por isso São Paulo reclama em Gálatas, ele fala alto, com toda autoridade, capítulo 1, versículo 8. Ele diz: ainda que nós mesmo, um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho além do que eu tenho pregado, seja maldito, anátema. Porque o apóstolo São Paulo foi chamado por Deus para os gentios. E ele também fala no mesmo livro de Gálatas, ele vem e corrige os apóstolos, no capítulo 2. Paulo corrigiu todos eles, porque eles estavam vivendo uma coisa e falando outra coisa. Estavam no caminho errado. Então, o apóstolo São Paulo corrigiu a eles, aqueles apóstolos, aqueles discípulos. Pedro também estava junto. Foi corrigido
No livro de Gálatas também, isso está escrito. Que ele, Paulo, corrigiu a todos. Se você quiser examinar, examine aí. Gálatas capítulo 2, está escrito isso aí. Gálatas 2, 11, verso 14, verso 16. Ele corrigiu Pedro na presença de todos, que eles estavam vivendo errados. Estavam vivendo fora. Estava Tiago, estava todos reunidos ali. Então, o povo pergunta para nós aqui, alguém pergunta, onde é que vocês se congregam? Onde é que vocês vão ficar? Ora, nós não temos agora no momento pastor, não queremos ficar sob a tutelas de pastores nenhum. Vamos ficar sob a tutela da Bíblia original, a palavra. O salmista diz, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, eu vou ficar um tipo de Noé agora. Noé pôde salvar a família dele. Aleluias. Glória a Deus por isso. A família dele só. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e tua casa. Não fique crendo em lei, porque se a lei salvasse, Cristo não precisava vir morrer por nós. Enquanto que estivermos sob a lei, meus irmãos, nós estamos sob a maldição da lei. A Bíblia diz isso, em Gálatas, todo lugar. A graça veio através de Cristo Jesus. Então, quando você compreender, nós compreender isso, você entenderá o significado da Páscoa que Jesus comeu com os seus discípulos. São Mateus 26, 29, versos 29. São Marcos 14 e assim por diante. Todos os 3 evangelhos. Lucas, escrita a mesma coisa. Então você compreenderá. Vamos comer a Páscoa do Senhor na eternidade com Ele ou vamos ficar no ritualismo humano? O ritualismo te leva a te prender. Eles te levam a você a um medo. Você fica com medo, não examina. Por que os branistas não podem examinar o que significa os ensinamentos errados de Hildenbrand, que tinha muita coisa boa também. Então, a gente examinou alguma coisa. Eu conheci Morceu
o qual o professor está explicando. Morcelu, um grande pregador de cura divina, que em 72 levei em Londrina, nós tivemos uma grande reunião das Assembleias de Deus. Ali eu pude conhecer Morcelu, o homem falado, um dos homens. Mas quem era ele? Então não podemos julgar ninguém. Mas Jesus disse: pelos frutos se conhece a árvore. Qual é o fruto dessas pessoas, desses homens? Examina se eles imitaram a Paulo, a Cristo, porque Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, cuidado, porque no capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo diz também: não separem da simplicidade da palavra de Deus. Assim como a serpente enganou Eva, também enganarão. Há perigos de enganarem vocês da simplicidade de Cristo e pregarem outro Jesus. Está escrito ali. Outro Jesus. Outro. Veja bem. Então, Cristo, Ele é tudo em todos. Os ensinamentos de Jesus. Quando você examinar isto, irmão, irmã, alguém que me ouve dentro desse Paraná, desse país, porventura ouve isso aqui, você se livrará do freio, do cabresto desse povo de mestres que se enriqueceram fazendo do evangelho negócio. E não tem como ouvir outra coisa, pois o materialismo pegou. Pecado. Nós temos que examinar as coisas e deixarmos de alimentar com nossos dízimos e ofertas doutrina de homem. Segundo São Mateus 15, que ele me mandou em 63, leia lá. São preceito de homem. Toda planta que Deus não plantou, meu Pai não plantou, será arrancada. Então, a nossa esperança tem que ser a grande ceia das bodas do Cordeiro. Jesus disse: não façam mais isso, ritualismo. Ele que disse: mas bebereis comigo no reino de meu Pai, no reino de Deus. Então, fiquemos com o que está escrito no original. Examina. Deixa de medo. Examine aí a Bíblia original, a palavra. Quem é Jesus? Onde está o amor de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque se eu não digo a verdade, eu sou um falso. Eu não interesso em coisa material, nunca interessei. Fiz um voto ao Senhor em 1963, que se eu chegasse a ser um pastor, eu não queria administrar dinheiro de ninguém. Não cheguei, não sou pastor, mas eu prego a verdade.
porque o apóstolo São Paulo tinha ofertas, tinha outros tipos de ajudas para ele trabalhar. Sim, tem que ter, mas não desta forma, porque quando você se enriquece, você se esquece de Deus. O amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de mal, disse o apóstolo. Então que as misericórdias de Deus alcance a todos. A mim, meu povo, minha gente, meus irmãos. Fiquemos como ficou Noé. Jesus disse, nos dias do dilúvio, comiam, casavam e davam-se em casamentos. E veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Deus nos guarde até aquele dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.